Eu moro na Europa há 7 anos. Algumas pessoas podem pensar que eu tô rico, multimilionário por estar vivendo aqui. Outras podem ver a Europa como um sonho distante. Algumas que já moraram aqui podem descrever o continente, a vida no continente, como depressiva e triste, sem o brilho que o Brasil possui. Mas hoje eu tô aqui para falar para vocês sobre a minha experiência pessoal vivendo aqui na Europa durante os últimos 7 anos. Nesse meio tempo muita coisa aconteceu, já morei em várias cidades, já mudei de país, já visitei muitos lugares que eu sonhei em um dia visitar e eu vou contar tudo isso em detalhes para você hoje. É lógico que viver aqui também possui seus pontos negativos e eu também vou abordar isso. Eu tô trazendo esse conteúdo porque no meu último vídeo muita gente perguntou sobre a minha vivência aqui e se demonstrou interessada. Muita gente gostou tanto da forma que eu abordei futebol também, que me deram até sugestões muito interessantes para os próximos vídeos. Eu agradeço muito por isso. Porém, o foco do canal não é só futebol. Então achei melhor não fazer 2 vídeos direto sobre o mesmo assunto. Mas pode ter certeza que nos próximos vídeos eu vou tentar atender o máximo de sugestões possíveis. Para quem não sabe, eu moro em Colônia, na Alemanha, e por incrível que pareça aqui não é tão comum nevar, mas hoje por acaso está nevando, então eu achei mais interessante a gente fazer esse vídeo lá fora, então vamos nessa. Olha como é que fica a rua aqui, galera, tudo congelado, o chão, andar devagarzinho porque senão cai, velho, tudo branco. E nevou ontem, né, hoje nem nevou, mas ainda tá tudo branco, frio pra caralho. Olha só, pessoal, isso aqui é uma coisa que eu queria mostrar também, que aqui o trem ele é no meio da rua, então ele passa junto na mesma rua que os carros passam, o trem passa também. Não sei se isso tem em alguma cidade do Brasil aí, mas aqui na Alemanha é muito comum. Galera, de última hora eu tive uma ideia aqui, porque como eu disse, aqui em Colônia não é tão comum nevar, costuma nevar uma semana durante um ano só. Então talvez hoje seja o último dia de neve aqui em Colônia. E acho que vocês não sabem, mas eu morava em Portugal antes. Esse é meu primeiro inverno aqui na Alemanha. E lá em Portugal só neva em uma parcela muito pequena do país, que eu nunca fui inclusive. Então esse é meu primeiro inverno europeu com neve, na verdade. E aí eu tive a ideia da gente ir num parque aqui perto, porque como hoje deve ser o último dia de neve desse inverno, e eu nunca fiz um boneco de neve, eu acho que seria legal a gente fazer em segundo plano aí, eu montando boneco de neve enquanto eu falo pra vocês sobre como é viver aqui. Acho que pode funcionar, vamos ver. Só disse que tá vazio, mas até que tem umas pessoas. O pessoal brinca daquilo ali, ó. Desce de... sei lá o nome disso. Olha lá. Bem maneiro. Como eu disse, não é muito comum nevar aqui, então até para os locais é um evento diferente, muito maneiro. Então, pessoal, parece que a neve já tá bem ralinha aqui, né? Mas, como eu disse, é a última vez que a gente pode ver isso aqui em Colônia, então vou tentar fazer mesmo assim, nem que seja um mini boneco de neve. Vamos ver no que dá. Já tô fazendo aqui, peguei minha primeira bolinha. Eu vou ir pegando neve aqui enquanto eu vou falando com vocês. Então, pessoal, infelizmente o gênio esqueceu de trazer luva e não está tendo condições de fazer bolinhas de neve aqui, porque minhas mãos estão congelando. Porém, no início aqui eu já consegui fazer o meu mini boneco de neve e é isso que a gente vai ter pra hoje. Então vamos pro assunto do vídeo de uma vez. Então, pessoal, acho que a gente pode começar falando se eu gosto ou não de morar aqui na Europa. Eu vim com minha família, eu tinha 15 anos quando eu cheguei e eu morava em cidade de praia no Brasil. Então a gente tentou vir para uma cidade de praia aqui também na Europa. Quando a gente chegou, a gente foi para Portimão, que é no sul de Portugal. E lá é uma cidade de praia, talvez seja um dos pontos mais turísticos da Europa no verão. Fica muito quente, talvez o ponto mais quente da Europa também. Porém lá a gente trabalhava com restaurante no Brasil, a gente tinha um bar em Itacaré, na Bahia. O meu pai gosta muito de trabalhar com isso, eu trabalhava com ele também, ajudava no atendimento e tal. Porém lá
no Algarve, que é essa região de Portugal turística, depois do verão a cidade fica completamente deserta, então não tem condição de sustentar um estabelecimento. Meu pai também tentou trabalhar em outros lugares lá, em outros restaurantes, porém a cidade para no verão, essa é a verdade. Então, para um imigrante não é o melhor destino para ir quando se chega em Portugal. Aí a gente foi para Leiria, que é no centro de Portugal, é uma cidade já que funciona o ano todo, e lá a gente ficou, meus pais estão lá até hoje, e deu tudo muito certo lá. É uma cidade que tem bastante brasileiro também, um destino muito bem visto pelos brasileiros, porque tem os arrendamentos mais baratos, além de ter trabalho. Também fica 2 horas de Lisboa, 2 horas do Porto, é muito bem localizado a cidade de Leiria. Porém, Leiria não tem praia, não tem muita coisa para se fazer em questão de lazer. Então eu, adolescente, 15 anos, é adolescente, né? Eu fiquei um pouco frustrado quando a gente se mudou para lá. Porém, hoje eu vejo que foi a melhor coisa que meus pais poderiam ter feito por mim, porque isso me deu uma bagagem imensa e oportunidades que eu jamais teria continuando no Brasil. Por mais que o Brasil seja o lugar onde eu mais gosto no mundo, eu já conheci 7 países, já visitei muitos lugares e o Brasil continua sendo o lugar que eu mais gosto. Porém, infelizmente, é insustentável você, tendo as oportunidades que você tem aqui na Europa, você se sujeitar a ganhar a viver a vida financeiramente falando o que você vive no Brasil. Esse vídeo está sendo feito meio improvisado, então não escrevi nenhum roteiro. Então, pensando que agora, eu acho que o melhor jeito da gente abordar essa história é eu falando um pouco da minha história e as coisas que eu fui vivendo durante esse período. Depois que a gente se mudou para Leiria, eu continuei lá por 4 anos. Formei no ensino médio lá e a gente, através de descendência, conseguiu os nossos documentos portugueses. Isso, para quem vem para cá, é uma mudança de jogo enorme, porque você sendo um imigrante com o documento e sem o documento de cidadania portuguesa, são 2 coisas completamente diferentes. Então, durante a maior parte da minha vida como imigrante, eu não vivi muitas das dificuldades que imigrantes, digamos, tradicionais passam, porque eu tinha esse documento. Tendo isso em vista, uma dica que eu dou para quem está querendo vir para a Europa é: procure uma forma de ter esse documento, porque é totalmente diferente. Você consegue empregos melhores, oportunidades melhores com o documento. Você consegue viajar livre, seus filhos conseguem estudar na faculdade. Um exemplo disso, dos estudos, é que eu fiz o ensino médio aqui, como eu já disse, e todos os meus amigos eram brasileiros. Eu tinha um grupo de 5 amigos, todos brasileiros. E após o ensino médio, a cidadania foi um grande facilitador para mim, para que eu pudesse continuar os estudos, para que eu pudesse ir para a faculdade, por exemplo. Porque aqui não, eu estou na Alemanha agora, mas em Portugal, se você quiser estudar como imigrante, tendo residência só ou nem isso, você tem que pagar acima de 3 mil euros anuais. E isso é muito pesado, visto que o salário de Portugal, o mínimo, hoje eu acho que está na beira dos 800, 900 euros. E para você sustentar a casa e ainda pagar a faculdade, é pesado. Em contraponto, quando você é português, eu sou português no caso, porque eu tenho cidadania, você paga apenas 650 euros mensais. Se fosse só isso, já estaria muito bom. Porém, eu como português e qualquer cidadão português aqui, se você não tiver rendimentos, ou pelo menos se você não declarar rendimentos, você recebe uma bolsa baseada nisso. Então, toda a minha faculdade foi sustentada pelo governo. Eu não tirei 1 euro do meu bolso, pelo contrário, eu recebi para isso. Porque eu me mudei de cidade para Faro, eu voltei para o Algarve, que é a região quente que eu falei no início do vídeo. E através dessa bolsa eu consegui um alojamento lá, um quarto para mim. Eu dividi um quarto no primeiro ano, eu pagava 80 euros. E depois eu consegui um quarto sozinho, que era 150 euros mensais. Para quem conhece os padrões portugueses atualmente de arrendamento, sabe que isso é absurdamente barato. Porém, nem isso eu paguei, porque eu recebi uma bolsa que cobria o meu alojamento, cobria a mensalidade da minha faculdade e ainda dava para eu comer. E talvez até quando eu economizava, sobrava ainda um pouco. Então é realmente impressionante a oportunidade que você tem aqui, sendo europeu. Além dessa parte de falar que eu não declaro, não é que eu trabalho em Portugal ilegalmente, é que eu presto serviço para o Brasil, eu sou freelancer na área de marketing digital. Eu trabalho com site, faço web design e coisas relacionadas a isso. E são rendimentos no Brasil. Então, se eu não dizer nada,
é como se eu não estivesse ganhando nada. E eu nem tenho certeza se isso é totalmente legal, porque são rendimentos de outro país. E aí você me pergunta, por que você mudou para a Alemanha com toda essa mordomia em Portugal? Você acabou a faculdade, o que você fez? Então, eu não acabei a faculdade ainda, eu estou no meu último ano de faculdade e existe um programa na Europa chamado Erasmus, que é um programa de intercâmbio. E sendo um português e tendo esse privilégio da cidadania portuguesa, eu fiz questão de aproveitar todos os benefícios que isso pode me trazer. E um desses benefícios foi o acesso a esse Erasmus com as várias bolsas que eu poderia receber. Eu vou explicar um pouco o que é o Erasmus. É um sistema de intercâmbio que você pode passar um semestre em uma universidade de outro país. O trâmite para isso, todo você que resolve, você tem que arrumar apartamentos e tudo. Porém, você recebe uma bolsa, mais uma bolsa. Você pode viajar para fora do país, morar em outro país e você é pago por isso. A bolsa que eu recebo para o Erasmus exclusivamente é de, se eu não me engano, 500 euros por mês. Porém, como eu já sou bolsista em Portugal, eu ainda recebo um complemento de bolsa portuguesa de mais 270 euros, além do que eu já recebo lá. Então, no final, isso dá mais de 1.000 euros. O que com o alojamento que eu também consigo aqui através do governo alemão, eu pago 350 euros e o que sobra é para eu viver. Dá para, com 650 euros você consegue viver bem, excluindo o aluguel. Então mesmo que eu não trabalhasse, que eu não tivesse nenhuma outra fonte de renda em momento algum durante toda a época da minha faculdade, os meus pais não teriam que se preocupar com nada. Eu já saí de casa. Quando eu entrei na faculdade, eu saí de casa, os meus pais não teriam que se preocupar com nada porque minha faculdade seria 100% paga pelo governo europeu. Isso é um absurdo, isso é um benefício que assim, cobre qualquer tipo de lazer que você pode ter a mais no Brasil, as amizades, estar perto da família, é realmente uma coisa de outro mundo. Se você vier pra cá, vai ter vários malefícios, assim, o frio, ficar longe da família, às vezes algum tipo de preconceito vai acontecer, porém esse documento europeu, ele faz valer tudo, porque se você quiser construir uma família aqui, se você quiser ter filhos e ter esse documento, na verdade você não precisa nem ficar aqui depois que você ganhar esse documento, mas, por exemplo, eu tenho muita vontade, após a faculdade, de voltar para o Brasil. Eu tenho contatos no Brasil com quem eu já trabalho remotamente, então seria interessante para mim. Por quê? Porque com esse documento eu posso ir e voltar a hora que eu quiser. Se eu chegar lá no Brasil e não tiver legal, eu volto para cá. E também tem portas abertas aqui. Porém, a busca por essa cidadania não é uma coisa que você pode levar como depois eu vejo isso e tal. É uma coisa que pode mudar a sua vida, mudar a vida dos seus filhos, da geração toda da sua família. Porque, por exemplo, eu vou voltar para o Brasil, mas se as coisas não derem certo lá e eu quiser continuar, se eu não enriquecer no Brasil, eu sempre tenho a opção de, se eu tiver um filho ocasionalmente lá, eu trazer minha família para Portugal e eu criar meu filho num ambiente onde até o fim da faculdade ele vai ter estudos praticamente gratuitos, fora outros benefícios como saúde e etc. Além disso, aqui na Europa você está perto de vários outros países e ganhando em euro é muito fácil viajar entre eles. Como exemplo disso, eu fui para Marrocos em fevereiro de 2025 e impressiona os preços, porque eu paguei 150 euros num tour por Marrocos por 5 dias. 150 euros, gente, você ganha em 3 dias, 4 dias de trabalho em Portugal. Ou seja, 150 euros eu gastei um tour de 5 dias com tudo incluído. Tudo não, eu tinha que pagar almoço, para não dizer que foi tudo incluído. Eu tinha hotel e jantar incluídos por 150 euros durante 5 dias. Além disso, eu paguei 15 euros na ida e 15 euros na volta de avião. Ou seja, minha viagem no total, contando os gastos adicionais que eu tive lá para curtir também, deve ter custado uns 250, 300 euros. Isso é um absurdo, eu fui para a África por 300 euros, o que é 1/3 do salário mínimo português, que inclusive é um dos menores salários da Europa, se não menor, eu tenho minhas dúvidas, eu acho que empata com a Grécia, Turquia, não sei. E Pedro, por que você quer voltar para o Brasil com esse tanto de benefícios que tem na Europa? Gente, é difícil, eu já moro há 7 anos aqui, eu tive meu grupo de amigos em Portugal, tenho amigos aqui também, mas a conexão é diferente, você não se sente, eu pelo menos não me sinto dentro da cultura portuguesa ou dentro da cultura alemã. A cultura que eu me identifico é o Brasil. Eu fui no Brasil 3 anos atrás, é muito caro para ir no Brasil quando você tá aqui. E eu fui pro Brasil 3 anos atrás e, eu vi que lá é minha casa, é um lugar que eu me sinto bem.
assim. Fora que eu tenho ambições não relacionadas a trabalhar numa empresa e ficar ganhando dinheiro e tal. Eu tenho ambições, eu gosto de trabalhar com internet, então esse canal é o fruto disso, crescer coisas na internet. Então pra mim faria muito sentido morar no Brasil, porque ganhando com a internet eu poderia viajar e tudo, e ter a minha base no lugar que eu amo de verdade, que é o Brasil. Mas se você não tem esse apego, ou se você pelo menos acha que não tem esse apego, mesmo se você tiver esse apego, se você tiver a oportunidade de morar na sua Europa, na sua juventude, ou seus filhos estão nascendo, você tem essa oportunidade também de ter documentação, cara, vai pra Europa. Vai para a Europa. Mesmo dentro da Europa já tem cenários muito diferentes. Por exemplo, Portugal é uma grande porta de entrada. Talvez não seja o melhor país para você viver. É o melhor país na questão de se sentir pertencente, porque você fala a sua língua e eles são pessoas mais abertas do que os alemães, por exemplo. Mas, aqui, por exemplo, aqui na Alemanha já é um cenário completamente diferente de Portugal. Em Portugal o salário mínimo é 900 euros e aqui na Alemanha o salário mínimo é, sei lá, 2.200 euros. Ah, mas você gasta bem mais, né, em supermercado. Gasta, mas uns 10% mais. Então é uma diferença muito absurda. Sobre preconceito, o que eu tenho para falar é que ele existe. O preconceito existe, ele é muito evidente contra imigrantes, está cada vez mais radical. Vocês podem acompanhar isso em jornais aí. O que está acontecendo nos Estados Unidos também está acontecendo na Europa. É uma criminalização dos imigrantes. Tudo é culpa dos imigrantes, segundo essas pessoas, e está cada vez mais evidente esse preconceito. Contra os brasileiros em Portugal, por exemplo, eles são mais discretos. Os portugueses não externam isso tanto, mas contra os árabes, indianos, está completamente gigante. Contra os brasileiros possivelmente existe também. Eu já vi casos de descriminalização contra brasileiros também. Sofri pouco com isso, tenho que ser sincero, eu pessoalmente, mas eu tenho amigos que não são brancos, que obviamente sofreram mais que eu. Isso acaba pesando, a gente querendo ou não, infelizmente, nos olhos dessas pessoas maldosas, né? Porém esse preconceito, se você está visando a longo prazo, ele não deveria existir, é lógico, mas ele existe. E enfrentar ele, eu acho que no final pode valer a pena, porque pelo menos em Portugal ele não é tão agressivo, ele é mais discreto. Talvez seja esse o que mais dói, né? Olhares e etc. Mas em Portugal você está rodeado de brasileiros também, e eu acho que de certa forma é possível se sentir seguro mesmo com esses preconceitos. E Pedro, se eu não tiver a sorte que você teve de adquirir o documento através de descendência portuguesa, como eu posso fazer? Em Portugal agora acabaram de aprovar uma nova regulamentação lá que dificultou muito para as pessoas conseguirem a documentação. Se eu não me engano, antes eram 6 anos residente em Portugal para você conseguir a cidadania, mas agora com esse avanço anti-imigrante em Portugal, acabaram por aprovar uma nova regulamentação em que, se eu não me engano, agora são 10 anos residente em Portugal para você conseguir o documento. Bom, aí já vai de você o quanto você acha que isso vale a pena, porém tem outras oportunidades. A Espanha agora está sendo um país muito visado para quem quer adquirir documento, porque, se eu não me engano, a última vez que eu vi, posso estar errado, não pesquiso tanto sobre isso, mas a última vez que eu ouvi falar sobre isso e sobre pessoas sem documento, porque eu tenho muitos amigos que não têm documento, e eles me falando sobre os planos deles, eu fiquei sabendo que na Espanha agora são só 2 anos residente no país. É lógico, para você residente não é você morar no país, é você ter a residência, que é uma outra documentação que te legaliza no país. Mas isso você tira com, no máximo, não sei na Espanha, mas sei lá, chutando alto, 2 anos. Então em 4 anos você já consegue ter a sua cidadania, se não mudou as leis lá. Então a Espanha é um ótimo lugar para ir. Fora que tem muita oportunidade de emprego na Espanha, você ganha um pouco mais que no Brasil também, mas eu recomendo sempre você procurar alguma pessoa de confiança para você pelo menos chegar e conhecer, né? Ou pesquisar bastante antes de ir, para você não se arrepender depois. Mas eu acho que pode ser uma boa se você quer algo rápido, né? Galera, eu decidi ir para casa agora porque já tá começando a escurecer e eu tô passando frio aqui, porque eu não vim devidamente agasalhado. Então acho que eu vou continuar o vídeo lá mesmo. Já deu para viver um pouquinho
da neve, o último dia de neve na Alemanha. Pessoal, a bateria da câmera acabou e eu acabei tendo que resolver algumas coisas também. Então, por isso a aparência é diferente. Eu tô gravando no dia seguinte, fiz a barba. Eu tava revendo o vídeo até agora aqui. Acho que deu pra falar bastante sobre a minha trajetória aqui. Espero que isso possa ter ajudado de alguma forma. Quero deixar claro também que eu não acho que a Europa é nenhum paraíso. E eu não tô falando que se você fosse mudar pra cá, sua vida vai mudar completamente, que você vai ficar rico e vai ser super feliz, porque tem muitas outras variantes. Eu fui bem superficial, até porque eu só tô falando da minha experiência nesse vídeo. Então, se você tiver mesmo uma vontade real de vir para morar na Europa, se mudar para cá, de imigrar, eu peço para que você pesquise por si mesmo, pesquise outras fontes. Esse é apenas um relato pessoal. E você pode também deixar nos comentários aí se você tiver alguma dúvida que eu não abordei ou se você discordar de alguma coisa. É sempre importante o diálogo, né? Então, dependendo, até se tiver muitos comentários sobre dúvidas não respondidas, eu posso fazer uma parte 2 desse vídeo respondendo as perguntas de vocês. Acho que pode ser interessante. Peço desculpa aí se eu falei alguma besteira durante o vídeo. Se tiver alguém que mora na Europa também e tem a experiência, a gente está sempre aberto a ouvir o que você tiver para compartilhar. Como eu disse, é apenas um relato, mas eu espero que no geral vocês tenham gostado do vídeo. Eu peço para que você se inscreva no canal, porque está só começando, esse é o segundo vídeo do canal, e eu espero que sejam muitos pela frente. Então se inscreva, curta, manda para os seus amigos aí se tiver alguém que queira vir para a Europa, e a gente vai ficando por aqui. Valeu!